Queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Lopes, sejam bem-vindos a essa aula e eu vou me autodescrever. Eu sou homem, de pele branca, uso óculos, tenho cabelo baixo, estou usando uma blusa cinza, uma calça jeans preta, atrás de mim um cenário com alguns objetos e à minha direita o quadro branco com o tema da nossa aula, Por Dentro das Fábulas. Vocês já devem ter ouvido essas histórias aqui que eu vou falar os títulos para vocês. A Lebre e a Tartaruga, A Cigarra e a Formiga, A Raposa e a Águia. Esses são exemplos de fábulas. Talvez vocês não se lembrem ou não tenham lido, mas se você se lembra, essas histórias trazem sempre uma moral. E hoje a gente vai conversar sobre esse tipo de texto que são as fábulas. Para isso, eu vou trazer um exemplo de fábula para a gente ler junto. Hoje a gente vai ler a fábula A Águia e a Raposa. Uma águia e uma raposa ficaram amigas e decidiram morar perto uma da outra, supondo que dessa forma fortaleceriam a amizade. A águia voou sobre uma árvore muito alta e lá fez seu ninho. A raposa foi para uma moita ao pé da árvore e lá deu cria. Mas um dia a águia sentiu falta de alimento e saiu em busca da caça. Como não encontrou, precipitou-se então sobre a moita, arrebatou um filhote da raposa e o deu como alimento para seus filhotes. A raposa foi embora com seus outros filhotes e ficou de longe apenas maldizendo sua inimiga. Um dia, porém, alguns pastores mataram uma cabra para assar. A águia, muito ladina, voou rápido e arrebatou as carnes que estavam em fogo, levando-as para a árvore onde estavam seus filhotes. Soprava um vento muito forte, e como a carne tinha um pedaço de brasa, incendiou um galho seco dessa árvore. Os filhotes da águia, incapazes de voar, caíram no chão. A raposa e seus filhotes correram e os devoraram. Bom, eu acabei de ler essa fábula para vocês. Lembram que eu falei que toda fábula tem uma moral? Traz algum ensinamento? Eu propositalmente não coloquei a moral para eu perguntar para vocês que moral vocês dariam para essa história. Que moral que vocês compreenderam dessa fábula. E aí, o que vocês acham? Já pensaram? Vamos ver agora juntos qual é a moral dessa fábula para ver se vocês concordam ou não? Moral: aqueles que com o ferro ferem, com o ferro serão feridos. Essa é uma fábula do Esopo. E aí, vocês concordam com essa moral? Vocês acham que foi o que vocês encontraram também? Foi o que vocês pensaram a respeito da moral dessa história? Bom, esse foi um exemplo de fábula. A fábula ela é um gênero textual, de cunho narrativo e de tradições orais. Eu vou apresentar mais detalhes dela na próxima tela. Ela é um gênero do tipo narrativo muito popular. E ela é apreciada por pessoas das mais diferentes idades. Ela nasceu da tradição oral. Estudos indicam que no Oriente por volta do século V a.C. O próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo, contar histórias. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir os seus sentidos. Os animais, que são personagens, geralmente, na maioria das vezes, das fábulas, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, dentre muitas outras. Por meio dessas características, as personagens se movimentam na história e ela se desenrola, levando à construção de um ensinamento. As fábulas elas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referências aos personagens. E também você pode encontrar muitas versões diferentes da mesma história, porque elas têm esse caráter mais oral. As fábulas têm a função de trazer um ensinamento, de se discutir um comportamento humano, através aí dos personagens animais. Eles até colocam esses personagens animais para chamar nossa atenção para esse comportamento e assim fazer um ensinamento, causar uma reflexão em quem está ouvindo ou lendo. As fábulas começaram pela tradição oral, mas depois de algum tempo elas passaram a ser escritas. De início, elas eram destinadas aos adultos, a qualquer um que pertencesse àquele grupo ali. Hoje, ela é um texto mais usado, mais habitual nas escolas, para crianças, mas nem por isso é um texto infantil, muito pelo contrário. Elas trazem ensinamentos para qualquer pessoa, em qualquer geração, em qualquer idade. Os principais fabulistas que a gente vai ver na próxima tela são Esopo, da Grécia Antiga, Fedro e La Fontaine, a quem são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores, as fábulas mais conhecidas.
No Brasil, a gente tem representantes como Monteiro Lobato e Milor Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas antigas. As fábulas são um texto narrativo. Por essa razão, a maioria delas vai apresentar uma estrutura de texto narrativo, que tem início, meio e fim. No início, a gente vai ter a descrição dos personagens, a apresentação desses personagens e do cenário, do habitat deles. Nesse meio, a gente vai ter dois tópicos, que é o conflito e o clímax, né, desse conflito, o ápice dessa situação, e o desfecho, que geralmente é um desfecho surpreendente, que aí sim vai trazer o ensinamento. Fora a moral, que vai ser uma frase à parte, que vai resumir todo o ensinamento que aquela fábula está trazendo. Eu vou trazer mais uma fábula para vocês, a Assembleia dos Ratos, também do Esopo, para ilustrar essa estrutura para vocês. A Assembleia dos Ratos. Os ratos resolveram organizar um conselho com a intenção de decidir qual seria a melhor estratégia para que pudessem saber com antecedência quando o inimigo deles, nesse caso o gato, estava por perto. Então essa é a situação inicial. Está apresentando os ratos e o problema que eles tinham para resolver. Aí o segundo parágrafo. E dentre as muitas ideias que foram apresentadas, uma delas, que logo foi aprovada por unanimidade, sugeria que um sino ou um guizo fosse pendurado no pescoço do felino. Então aí começa o conflito, a segunda parte do texto. Guizo, para quem não sabe, é como se fosse um chocalho, para fazer barulho. Assim, ao escutarem o tilintar do mesmo, todos poderiam correr a tempo e em segurança para suas tocas. De fato, aquele extraordinário plano, por aclamação, agradou a todos ali presentes. Mais do que isso, sentiram-se orgulhosos e extasiados por serem capazes de conceber tão criativa, inovadora e prática solução. Então aí tem um clímax, todos adoraram a ideia, acharam o máximo. Aí agora o último parágrafo. E eis que um velho e sabido rato ali presente, então questionou. Meus amigos, percebo que o plano é realmente muito bom. Mas quem dentre nós irá prender o sino no pescoço do felino? E nesse momento nenhum voluntário se fez presente. E aí, que moral que vocês dariam para essa história que eu acabei de contar da Assembleia dos Ratos? Que moral que vocês escreveriam para essa história? Primeiro eu vou mostrar para vocês a moral original do Esopo e vamos ver se a gente concorda ou não com essa moral aí. Moral. Um bom plano sem a respectiva ação vale tanto quanto uma grotesca ilusão. E aí, vocês concordam? Acho que esse plano não daria certo, né? Todos acharam uma ideia maravilhosa, mas na hora de colocar em prática, não foi bem assim que aconteceu. Se iludiram. Enfim, tá aí mais um ensinamento trazido pelo Esopo. Bom, nem todas as fábulas vão ter essa estrutura definidinha, elas podem ter uma maneira diferente de escrever. Para isso, eu vou trazer uma outra fábula, dessa vez do Milor Fernandes, que é um autor brasileiro. E aí a gente vai ver uma fábula com uma estrutura um pouco diferente dessa que eu mostrei agora. A causa da chuva. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora que bobagem, disse o sapo dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento, começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Essa é uma fábula do Milor Fernandes. E aí, vocês conseguiram perceber a moral dessa fábula? Ela teve um fim meio repentino, meio rápido, né? Essa estrutura é um pouco diferente. Será que vocês conseguem perceber a moral dessa fábula? E aí, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Será que a gente concorda com essa moral? Vamos apresentar a moral dessa fábula aí. Moral. Todas as opiniões estão erradas. Bom, essa fábula trouxe um ensinamento um pouco diferente para a gente, né? Que, na verdade, todos aqueles animais estavam discutindo, mas todas aquelas opiniões não tinham nada a ver. Nenhuma delas era a causa da chuva. Eles simplesmente estavam ali confabulando, discutindo uma coisa que não tinha nada a ver. Então fica mais esse ensinamento aí. Bom,
O que a gente tem que perceber das fábulas é que a função principal delas é trazer um ensinamento, levar ao leitor ou ao ouvinte a uma reflexão sobre um comportamento nosso. Todas as fábulas, por mais que tenham estrutura, temáticas ou animais diferentes, elas apresentam situações humanas, cotidianas, muito presentes no nosso dia a dia e trazem consigo uma lição, um aprendizado, para a gente levar adiante e colocar em prática. Meus queridos, nessa aula nós conversamos um pouco sobre as fábulas, que é um tipo de texto narrativo que geralmente apresentam animais como personagens vivendo situações humanas, e a função principal desse texto é trazer um ensinamento, uma reflexão. Vimos que esses textos são muito antigos, presentes desde a tradição oral até a tradição escrita. A gente tem autores da antiguidade, como Esopo, da Grécia Antiga, e autores mais recentes, como Milor Fernandes e Monteiro Lobato aqui no Brasil. Vimos que é um texto que não tem um público-alvo definido, ele serve tanto para adultos, crianças, idosos, pelos ensinamentos que eles trazem, mas que usualmente eles estão presentes na escola. De repente, na sala de leitura da sua escola tem um livro com fábulas, de repente a sua professora ou seu professor já trabalharam fábulas com vocês. Então é um texto que se faz bastante presente no cotidiano escolar, mas nem por isso é um texto infantil. Pessoal, não percam as nossas aulas do Rio Educa na TV. Vocês podem assistir pela TV Escola, pelo nosso canal no YouTube, na Multirio, ou pelo aplicativo Rio Educa em Casa. Bom, antes de encerrar essa aula, eu vou convidar vocês para participar de um desafio. A gente vai ler mais uma fábula e aí depois eu vou propor o desafio para vocês. A Raposa e as Uvas. Uma raposa, morta de fome, depois de um jejum não intencional, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras, e o mais importante, que pareciam maduras. Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que o caminho estava livre de intrusos, resolveu colher o seu alimento. Para isso, não poupou esforços, e usando seus dotes, conhecimentos e artifícios, resolveu pegá-las. E embora estivessem fora do seu alcance, não desistiu sem antes tentar de todas as formas. Desolada, cansada, faminta e frustrada, com o insucesso da sua empreitada, suspirando, deu de ombros e finalmente se deu por vencida. Por fim, deu meia volta e foi embora. Apesar de desapontada com o seu fracasso, ainda assim saiu consolando a si mesma, dizendo: na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão todas estragadas e não maduras como a princípio imaginei. O seu desafio é escrever uma moral para essa fábula a partir do que você entendeu dessa leitura. Faça esse registro no seu caderno e compare com a moral escrita pelos seus colegas. Será que eles vão encontrar uma moral parecida com a sua? E vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir essa aula e bons estudos!